Olá, sejam muito bem-vindos a essa semana especial. Hoje fechando aqui a semana especial de aniversário de Limeira com os nossos entrevistados para lá de especiais. E hoje aqui recebo o Luiz Augusto Zanon, secretário de esportes aqui do nosso município e meu grande amigo. Seja muito bem-vindo, Zanon. Não, Beto, sempre é um prazer estar aqui, conversar com você de esporte, aos seus ouvintes, até os telespectadores aí, e falar da cidade nossa, né? Que é muito gratificante, você sabe quanto a gente luta para ter alguma coisa na cidade, e quando a gente conquista alguma coisa ou coloca alguma coisa em prática, é uma felicidade muito grande. Hoje é um dos dias desse que a gente está aqui com o amigo para poder falar de coisas boas. Eu sou meio como você, tenho o coração dividido, você tem o coração dividido entre São Carlos e Limeira. O meu é dividido entre Limeira e Serra Negra, mas lá eu não atuo, lá eu apenas vou descansar quando eu posso, mas adoro, sou muito bem recebido lá e você foi muito bem recebido aqui em Limeira. Vou começar o nosso bate-papo lhe passando uma impressão que eu tive quando cheguei também na Secretaria de Esportes, porque a minha atividade fez com que eu desenvolvesse trabalhos em vários bairros da cidade. Entrega de jornal, por exemplo, você tem que entregar nos 4 cantos de Limeira, lugares afastados, abrir centros de distribuição, etc. Mas, ao longo dos primeiros meses em contato com a Secretaria de Esportes, eu tive uma experiência extraordinária, que foi conhecer verdadeiramente Limeira, porque você é chamado em locais que você dificilmente passa, não fazem parte daquele seu roteiro, ir para o trabalho, voltar para casa, etc. Por mais que você tenha vivido aqui em Limeira como atleta, como técnico, etc., agora você está vivendo a cidade como ela é. Você teve essa impressão também? Falei, puxa, como Limeira é enorme, como é grande essa cidade. Olha, acho que isso é um privilégio até de se falar, porque eu tive essa mesma sensação absoluta. A gente está acostumado com o cotidiano, as coisas que a gente está acostumado, aí você vê o quanto Limeira é grande. E aí a gente a conhecer Limeira, né? Então a gente falava assim, você ouve falar às vezes do bairro, mas você não participa. Isso. E aí agora com você começando a ter essas atividades, tendo as instalações ou tendo os contatos, você vê o potencial e a grandeza da nossa cidade. E com essas dificuldades que você falou, às vezes as particularidades de cada local, né? E quando você vê num total, você não consegue ver. A gente faz assim, esses eventos que a gente está fazendo, às vezes você faz o quanto é importante você fazer um festival, um futebol de areia no bairro com o pessoal do bairro. Você não tem a grandeza e a importância que isso traz para esse pessoal de lá. Fantástico, é isso mesmo. A gente fica assim, às vezes até comovido, como você falou, no sentido de você falar assim, poxa, é tão pouco que pode agradar tanto, né? Então a gente vê, na secretaria também a gente pegou essa parte... Não, desculpa, é um punhado de medalhas, 2, 3 troféus, está feita a alegria do bairro. Exatamente. E é bem aí, Beto, você pega assim uma situação que você fala assim, você está proporcionando só uma organização, como um troféu, uma medalha, a satisfação das pessoas, né? Então a gente fica muito contente com isso e passa a ver o que realmente Limeira tem em cada bairro, em cada centro comunitário, em cada atividade e as particularidades. Então eu só aprendi com isso, eu falo que o estágio de secretário de esportes no momento, eu falo que eu só estou aprendendo lá. Cada dia a gente aprende como a máquina funciona, às vezes as coisas que a gente acha que é tão importante não é tanto quanto às vezes você estar numa participação disso. É fantástico. Não, mas... e tem coisas também que a gente não consegue resolver. Por exemplo, eu tive assim, coisas por acaso, né? Uma vez eu fui chamado lá no Parque Hipólito, nas imediações da igreja Paróquia Santa Isabel de Portugal. Olha, tem um padre lá que é muito querido, está precisando de melhorias na praça, etc. e tal. Eu peguei meu carro, fui lá numa sexta-feira, não tem problema, fica tranquilo. Fui lá numa sexta-feira, final de tarde e tal, para conhecer o padre, né? Daqui a pouco aparece um padre para falar comigo, tá? Explicou o que estava acontecendo. É isso que o destino me colocou na vida desse padre, e esse padre na minha vida. Hoje somos grandes amigos, o padre Valdinei. E era uma coisa simples, porque de fato tinha um campinho de areia em frente à igreja, lá na pracinha,
Mas empoçava água. Então, ou seja, na época de chuva não tinha jeito e tal. E ele falou, olha aqui, Roberto, secretário, assim, assado e tal. E aí eu queria te perguntar isso também, né? Essa dependência. O secretário de esportes tem atribuições específicas, mas tem algumas que ele depende de outras secretarias. E aí vai o secretário ali bater na porta e pedir empenho que seja resolvido aquele problema. Essa é realmente assim, eu acho que tem algumas secretarias fins, né? No caso o esporte é uma delas, onde você está com contato com a população, você tem os pedidos como esse. Eu passei por uma igualzinha, aqui perto do campo do Jardim São Paulo, o cara falou, tem a parte da areia ali, mas quando chove, dá para fazer um pouco melhor. Então eu falei, não, pode deixar, agora que a gente está fazendo o Jardim São Paulo. Mas, como você mesmo bem disse, você tem aquela... Nós não temos máquina, nós não temos a parte exatamente. Operacional da situação, né? E aí nós temos que bater lá na Secretaria de Obras, pedir, posso agendar a máquina para fazer uma terraplanagem? Olha, depois eu tenho um pouco de areia na minha licitação, eu levo, mas aí eu preciso da máquina para esparramar areia, porque o caminhão chega, só coloca no local e você tem que fazer as benfeitorias. E esse bater na porta das outras secretarias é uma das coisas que eu faço bastante, viu, Beto? Eu acho que foi uma das funções que me fez... Eu participo muito por causa de projetos, eu sempre fico procurando... olha, vamos já deixar um projeto pronto, nós não temos o dinheiro hoje, mas vamos deixar mais ou menos a necessidade do local para assim que a gente tiver, ou já ter o projeto. Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer um projeto para arrumar dinheiro... Então eu segui um conselho como foram os seus, que antes de eu assumir a Secretaria de Esportes, tive uma conversa excelente com você, pontuamos vários itens de como deveria ser, porque até por meu conhecimento isso, e fizemos várias coisas daquele papel que está guardado e um dia eu vou te entregar e falar, olha, tudo isso eu fiz, isso não. E junto com isso, essas preocupações que eu tenho que depender, né? A gente fala assim, para você construir um quadradinho em qualquer lugar, você precisa ter autorização do urbanismo, um projeto para que aquilo faça. Né? Então a gente fala assim, o cara fala, não, mas é só construir. Não, mas isso é um patrimônio, é um patrimônio, ele precisa estar lá, precisa ter um projeto, precisa ser feito. Né? Até citando bem rapidamente, ali também do lado do Jardim São Paulo, tem o campo de malha do pessoal ali, né? E como agora vai haver mais boas benfeitorias no local, que nós fizemos a grama sintética, o pessoal falou, será que não dá para fazer um banheirinho para a gente aqui? É uma coisa muito simples para falar, mas para ter um banheiro eu preciso ir lá no urbanismo, fazer um projetinho, precisa ligar a rede de esgoto, precisa ir para obras, precisa ter toda essa documentação necessária para a execução. Então a gente bate na porta bastante, viu? É assim. Agora, deixa eu voltar do seu início, porque você, quem convive com o esporte, sabe da sua trajetória. Quem não convive, o Zanon, aquele que jogava basquete. Não, você não é aquele que jogava basquete, você é um campeão. Você é um campeão, você representou a seleção brasileira, você tem títulos, ergueu taças, troféus, tem uma carreira vitoriosa. E esses dias, eu me lembrei muito de você, esqueci até de mandar uma mensagem. Estava... vendo as novas ideias, novos projetos da Paula, da Magic Paula. Sim. Também uma campeã, um ícone para o basquete feminino. E ela, como grandes talentos do esporte, você é um deles, com as proporções que todos têm, a gente vê isso no futebol também, ex-atletas, mas que normalmente seguem para a carreira de treinador e tal, alguma coisa rentável, um pouco mais rentável. Mas a Paula, eu queria que você falasse um pouco e trouxesse esse paralelo. Quando ela deixou o basquete, eu vi várias iniciativas da Paula, incursões no setor público, para despertar, para fazer escolinha, para não sei o quê. Ela horas desistia, horas ela voltava, agora parece que está voltando também, agora está lá na Bahia, está lá no refúgio lá, mas ela quer ajudar. Quando você sai da quadra, você sai da exposição midiática, mas principalmente daquilo que você mais gostou de fazer, tenho certeza, que é jogar, claro. Aí você se depara com essa realidade. E aí você fala, puxa vida, como é que eu posso fazer para engajar, para trazer esse pessoal para cá, mas principalmente, e acho que nesse ponto você teve muita sorte,
de trazer o gestor público, aquele que comanda, ao seu lado. Prova disso é que eu fiquei emocionado, não me canso de dizer isso, foi com aquela pré-inauguração do Ipanema, daquele complexo do Ipanema, que é uma obra extraordinária, um legado para a nossa cidade, para décadas e décadas. E aí, Zanon, quer dizer, é uma luta desproporcional, é uma luta que tem que ser diária, como é que você enxerga isso? Olha, eu até fico feliz da fala da Paula, eu vou falar em duas etapas. A Paula, nós estudamos juntos nas faculdades, nós quando fomos para Piracicaba, claro, ela procurando todo o cenário feminino, que já era uma super estrela, e a gente fazendo a Unimep no masculino também. Então é companheira de muita coisa. Ela, como você bem disse, sempre procurou, ela teve o Instituto Magic Paula, que ela tem ainda, que ela fez, agora ela entrou na Confederação para o Basquete Feminino, ela está na Bahia com projetos, ela em Piracicaba tem projetos, ela é uma pessoa extraordinária, a vontade dela de estar fomentando o esporte. Ela, inclusive, uma vez ela me chamou para fazer um projeto com ela no Instituto Magic Paula, que era para fazer um time de basquete para disputar com o Flamengo, uma coisa grandiosa, só que a viabilização desse projeto não acabou, porque era uma multinacional que ela queria, mas briga de cachorro bem grande mesmo. Então eu acho ela assim, e uma simplicidade, e uma pessoa fantástica. Ela passa isso, né? Ela é aquele jeito dela de menina de lá de Oswaldo Cruz, que veio para Piracicaba, se fez, tem os negócios dela, tá sempre no sítio. Aí ela é sensacional, uma pessoa bacana. E esse lado que você falou, eu acho que eu gostaria que mais esportistas, independente talvez do nível que ele tenha sido, pudesse fazer um pouco mais de gestão. Eu falo que o basquete, inclusive, um pouco do meu DNA, é muito fraco nessas pessoas. Eu acho que o voleibol consegue colocar as pessoas do voleibol mais fazendo gestão. A gente tem mais secretário de esportes, tem gente no COB, tem gente lá nas confederações. O voleibol faz uma gestão esportiva bem sincronizada. Os outros esportes, às vezes, é como você falou, o pessoal do futebol, ele vai para o lado de ser técnico, ele vai ser gerente, mas ele não faz muito essa parte. Será que faltou um Brunório para o basquete? Porque essa gestão do vôlei foi quase que precursora, né? Com certeza. Brunório e Bebeto de Freitas foram aqueles caras que idealizaram o voleibol para ser uma máquina de formação. Exatamente. Foi perfeito. E aí você falou, um lado que a gente está até pondo, uma das coisas bacanas da sua gestão lá, os jogos escolares que está acontecendo, por motivo da grandiosidade do Ipanema, nós vamos fazer a partir, acho que do dia 22, agora, as etapas de algumas modalidades lá no Ipanema. Até para a criançada ver a grandiosidade, começar a conhecer, que é isso que você falou, essa gestão que nós tivemos nesse período de boas parcerias com gestores públicos, com o deputado federal, com a própria situação do Mário, nós conseguimos trazer grandes coisas de benfeitorias para a cidade. Como você falou, não é uma coisa para hoje e amanhã, essa é uma coisa para décadas mesmo. E o Ipanema é um desses que nos satisfaz, Beto, porque você fala, poxa, como é legal uma criança agora nos jogos escolares e estar lá participando de um evento desse, um menino qualquer poder ter uma aula de tênis num complexo municipal. Então foi assim, foi uma batalha, foi uma coisa difícil. Nós começamos, a gente fala isso na verdade em 2019, no finalzinho de 2019, essa verba veio, nós tivemos que fazer todo o trabalho de planificação para a elaboração do projeto. Tem que se fazer mais uma etapa de contemplar, como eu falei para você, que são a parte administrativa, de artes marciais, idosos, tênis de mesa, jogos de salão, que é uma parte bem na frente ali do complexo, das quadras, que é o complemento para essa obra. E eu falo que eu acho que essa obra é um verdadeiro complexo, porque a gente vai ter quase tudo. É um complexo que vai deixar assim, uma marca talvez na minha passagem, na passagem do prefeito, de muitos, porque é muito difícil a gente conseguir recursos para uma grandiosidade de uma obra onde vai ter um campo de futebol oficial, academia de ar livre que tem colocado, 2 quadras poliesportivas oficiais, quadra de tênis oficial, quadra de beach tênis, futevôlei, vôlei
de praia, tudo que você quiser, fechado e iluminado. Então a gente tem que ficar feliz, né, Beto? Claro. Com a conquista, né? E você teve essa percepção também, você está falando de várias modalidades esportivas, né? Claro, eu sempre fui ligado ao futebol, mas assim, na minha infância, eu tenho até hoje, inclusive, medalhas de atletismo, salto à distância, dardo, não sei o que. Eu sempre gostei de todos os esportes. O meu lema na secretaria, quando nós entramos lá, eu falei, o futebol é o último a ser atendido. Eles falam, como o último, é o esporte mais popular que tem? Não, é o último porque o futebol já existe. Futebol, você vai nos bairros, aí você vê uma bola no meio da... Tem alguém jogando. Agora, o duro é você dar estrutura, por exemplo, para taekwondo. Eu aprendi muito mais de judô, taekwondo, artes marciais, como você falou, na secretaria. E lá que a gente tem essa dimensão da importância do esporte e dos seus praticantes, né? Sem dúvida, você tocou num ponto que eu acho que é que nós mais crescemos. Dentro do chamamento público, a gente já está com as quatro modalidades, judô, karatê, taekwondo, jiu-jitsu, na secretaria apoiada. E posso te falar que são os projetos mais bonitos que tem. Você vê aquelas crianças todas uniformizadas, com disciplina, com aquele trabalho. Tanto é, Beto, que no Jardim Glória, que é a obra que se iniciou agora, nós mudamos o conceito, fizemos igual o Esmeralda. A Esmeralda a gente está com a piscina e abriu a praça para a população. No Glória a gente vai fazer a mesma coisa, nós vamos manter a quadra, a parte administrativa que vai ser reformada e vamos fazer uma sala de 100 metros quadrados, só para artes marciais, fixa. Isso já é no meu projeto também. Quando eu vi o crescimento e a demanda, nós não tínhamos locais tanto. Lá no Ipanema terá, mas ele é compartilhado. Esse vai ser com o tatame fixo, com tudo para todas as artes marciais. 100 metros quadrados vai dar uma sala quase 10 por 10. Bem maior do que a sala da minha época, que existia lá no Nossa Senhora das Dores. Que ainda permanece, aquela salinha. E isso foi até conversado com o pessoal das artes marciais. Se a gente fizer assim, a gente coloca 2, 3 tatames, perfeito. Então, na inclusão, vai abrir o resto da praça com parte academia, pista de caminhada, todas as outras atividades, livre, não vai ser mais fechado, porque o fechado o pessoal quer entrar para vandalizar. E isso é fantástico. Às vezes eu vejo que de todos os vídeos que a gente tem pelo chamamento e todas as que cada um faz, você vê a do basquete, é normal. Você vê a do vôlei, é normal. Você vê a do futebol, é mais cotidiano. Claro. Quando você vê aquelas crianças com aquele comportamento, a postura, com a iniciação do professor, nos satisfaz. E cresceu demais. São todos os projetos que eu coloco lá na secretaria, às vezes até com excelência. Bacana. Porque com os recursos eles conseguem comprar os uniformes, ter tudo, e ultrapassam, quase que chegam até dobrar o limite de nosso pedido. A gente pede, por exemplo, 60 crianças, eles chegam a atender 100, 110 no mesmo projeto. Olha que eu não sei nos bairros, hein? Sim. Os esportes de quadra, em regra, são ótimos, não sei o quê, ensinam a competitividade, mas se nós pensarmos na disciplina, que é algo importantíssimo, aliás, na vida, não é só no esporte. Os esportes individuais, as artes marciais dão isso muito para as crianças, né? Com certeza. Você falou o que eu acho. A disciplina e a sequência são os resultados das coisas de sucesso. Em qualquer ramo, é isso aí. O esporte, nesse caso, quando ele tem a disciplina, ele tem a sequência de atividades, você vai deixar um legado nisso aí. E dentro do que você falou, nós tivemos uma conversa semana retrasada, ou passada, com o secretário de Educação, e eu estou tentando fazer uma revolução esportiva pelo fato da educação. Uma revolução esportiva, que eu estou te falando aqui, que se a gente conseguir fazer, não consegue para 2023, mas vou lutar com muitas forças para fazer em 2024, por esses motivos que você falou. Porque com a atividade esportiva, a melhoria dos alunos em sala de aula, pela disciplina, pelo convívio, pela inclusão, pelo comportamento, por toda a participação coletiva, eles melhoram absurdamente a sua maneira dentro da sala de aula. Reflexos. Então eu estou querendo fazer, Beto, um link
de que a gente faria um chamamento de 7 a 12 anos só dentro das escolas. Tá. E a parte esportiva pegaria de 12 a 19. Aí eu montaria uma sequência... 19, olha que bacana. 19, até 19, para competir mesmo. Então eu teria a iniciação e formação dentro da escola, que era o que a gente passava antigamente, a escola com a metodologia das entidades e a gente apoiando a parte já de quase competição, um pouco mais de iniciação, já uma formação para competição, e a gente teria um ciclo de 7 a 19 anos com as modalidades em sequência. Seria fundamental. O que os americanos acabam fazendo nos esportes desde as escolas, mas esse já é um projeto para uns 2 anos, se Deus nos ajudar. Vamos falar um pouquinho de preconceito no esporte, né? Mas não esse preconceito que nós estamos acostumados a ver, lamentavelmente, na televisão. Eu queria falar um pouquinho sobre preconceito de atividade esportiva, e eu vou tocar num ponto que nós não falamos sobre isso. Queria falar aqui agora, afinal de contas, aniversário de Limeira. Na minha época, lá na secretaria, batiam na porta também alguns interessados no skate. E eu vou te falar, era uma coisa que me dava uma certa ambiguidade, porque eu conversava com os meus pares ali, o Flávio, o Antonino, de saudosa memória, o professor Vitor, etc., e havia aquele negócio, falei, olha, tem bairros que as pessoas aceitam mais reformas, pista de skate. Outros bairros, se houvesse uma movimentação para a construção de pista de skate, havia preconceito. Não, esse pessoal não é bom, não é para cá. Tá bom, Zanon? O mundo dá voltas. E agora a Fadinha e a equipe de skate do Brasil brilhou lá no Japão, e agora nós temos essa pressão para que o skate vire a página e deixe de ser um esporte visto com maus olhos por boa parte da população e agora seja inclusivo. Como é que está o skate aqui, Limeira? Olha, essa foi excelente, essa colocação sua. Realmente, esse cenário era o que acontecia. Você tinha certas rejeições. O grupo de skate faz isso, faz aquilo, ou não participa. No início do chamamento, Beto, eu coloquei, antes até de acontecer, dele ser modalidade olímpica, que foi em 2020, né, que acabou sendo em 21, né, eu coloquei no chamamento. O que acontecia? O pessoal do skate não são um grupo organizado, eles não têm uma associação, eles são praticantes, vamos por assim, cada um tem seu skate, mas eles precisam se juntarem para se fortalecerem, como todos os outros esportes fizeram. E nos 2 primeiros anos do chamamento público, a gente colocou o apoio ao skate, sem ainda ter a pista, nada, para essas entidades se fortalecerem. E como não tinha entidade, não conseguia fazer, conseguir o recurso. Nós não fizemos num outro ano e vamos fazer novamente. Mas é até um apelo aqui, que o pessoal, o grupo dos skatistas, se organizem e façam uma associação com o presidente, tesoureiro, faça, porque não há outra maneira de tirar recursos estadual, municipal e federal se você não tiver essa associação. Claro. Ou você vai ser patrocinado. Patrocinado é aquilo que acontece quando às vezes acontece, às vezes não, e aí todo mundo se frustra. Então eu acho que eu estou provocando isso, né? Que os skatistas se organizem. E junto com isso, o ano passado eu quase fiz uma pista com recurso ali na Praça do Montezuma, que nós fizemos uma quadra 3x3, o futevôlei, academia. Tive o projeto na mão, faltou um pouco de recurso. Então é uma promessa que para 2023, nós da prefeitura, o Mário e tal, vamos fazer uma pista de skate, não aquela pista oficial mas uma pista que dê as atividades, como você mesmo disse, da Fadinha, de todo mundo, que é aquela pista dos obstáculos, aquela eu esqueci o nome dela oficial, que é um complexo inteiro, que você faz um acoplado, nós ainda não temos, mas nós estamos querendo fazer porque há um enorme número de participantes de skate na cidade de Limeira, mas muito grande mesmo. E tem umas características engraçadas do skate, né? Porque a gente sempre viu esporte competitivo, termina o esporte, você dá. Aliás, meu pai me deu a primeira noção do que era hipocrisia. Uma vez eu perguntei para ele, eu era pequeno, eu falei, pai, o que é hipocrisia? Ele falou, é fácil.
Quando termina uma partida de tênis, quando os dois vão lá e dão a mão, isso é hipocrisia. O cara está querendo pegar o outro pelo pescoço, mas tem que ter esse espírito de esportividade. Aproveitar a onda, por exemplo, nós temos uma onda agora do tal do beach tênis. Eu sempre pratiquei tênis na minha vida inteira, ainda não jogo beach tênis. Mas é aproveitar a onda, tá todo mundo querendo, e é esporte. E outra coisa, tem algo que o skate, por exemplo, um torce pelo outro, é incrível isso, mas um torce pelo outro. Exatamente. E o beach tênis está trazendo uma outra característica, que é a inclusão de casais. Pai, filho, mãe, não sei o que, junta tudo e dá certo. Não é? Olha, foi incrível. Nós temos aquelas ações na praça que você acompanhou, que são as atividades. Nós fizemos o beach tênis, fizemos no Limeirão, fizemos 2 vezes no Esmeralda, e mista, sempre casal, que o pessoal vai com as equipes. Ele é o primeiro, e a quadra do Ipanema ela serve para beach tênis também. O pessoal chega, as equipes lá, às 7h30 da manhã, e vão até o final, que às vezes termina às 3 da tarde. O evento no domingo, isso é domingo, Beto. Você tem que ver que lindo. Agora no Ipanema nós fizemos 3 quadras simultâneas jogando. E você vê a vibração dos participantes com os companheiros. Você vê a familiarização, porque as famílias vão, as crianças, às vezes vão os avós, vão os parentes assistir. E então ficou um negócio assim. Nós fizemos 4 eventos. 4 eventos de beach tênis, porque nós começamos mais simples, fomos aumentando, fizemos, e vamos agora, dia 25, lá no Secap, nós vamos fazer um super evento desse Ação na Praça, que vai ter, para você ver, o jogo do amador no campo, o basquete 3x3, o futevôlei, o beach e o tênis misto. Tudo no mesmo evento. Então, olha o que é gente num domingo de manhã. Por quê? Essas modalidades, como você falou, não só o crescimento do skate, mas como essa popularização do beach tênis, eu também não jogo, sei um pouco das regras, é muito familiar. E o pessoal vai com barraca, com isopor, com as águas, o Gatorade, de alimentação. Começa às 7, ficaram todos, Beto, das 7 até as 3 da tarde, até sair uma medalhinha para quem ganhou. Então, a gente às vezes com o gestor público se emociona com essas coisas, porque ela é tão pequena e que nós fizemos também, que eu achei muito bacana, são inscrições abertas. Então, você se candidata, eu quero ir, eu e meu companheiro lá, vai lá jogar, sim. Eu e minha esposa, o meu filho. Então, foi um evento que nos trouxe muita satisfação por esses eventos. Tem um outro componente. As academias profissionais que vivem disso, que sobrevivem disso, elas são especializadas em fazer. Então, é o poder público competindo com a organização privada. Exatamente. O que é outra questão também. E como essas praças que nós fizemos, as quadras de areia, que é para o futevôlei, nós adaptamos tudo para o beach tênis. Então nós fizemos assim, à vontade, e às vezes essa competição não cobrava nada. E teve um sucesso tão grande que eu estou falando agora mês de outubro nosso, setembro que termina em outubro, a gente não vai ter mais essas ações na praça, que agora começa uma ação nos bailes de futebol. Eu não sei agora como parar isso, porque criou uma proporção para aqueles, como você mesmo bem disse, os amantes do esporte, são aquelas pessoas que fazem atividade para no final de semana. Isso. Aquele trabalho. Então, a gente chega na Praça do Esmeralda, tinha mais de 1000 pessoas em volta de uma praça assistindo jogos. Assim, familiares, criança, gente que parava para ver. E agora a gente tem que mudar um pouco o foco, porque nós dividimos, era 3 meses ação na água, que foram essas piscinas, 3 meses ação na praça e 3 meses agora esse futebol de areia no bairro. Que aí a gente vai no Ernesto Kiel, no Secap, em cada bairro fazer um torneio de domingo. Então, a gente vai até parar uma coisa que deu extremamente certo, uma coisa que a secretaria se colocou à disposição com a arbitragem, com os professores, a gente escala os professores, eles que fazem todas as fichas das inscrições, para que seja um evento, como que eu posso, de lazer espontâneo, Beto, que é diferente do lazer competição, que só quer ganhar, que é aquele que, ou eu estou no time, ou no campeonato amador, que envolve disputa acima de um pouco do que a gente quer. A gente quer um esporte lazer, e conseguimos bastante com isso. Vamos dar uma passeada por Limeira então, Zanon. Aniversário da nossa cidade, queria que você dissesse a quem nos acompanha como é que está a situação do Alberto Savoy, que é um lugar
emblemático aqui em Limeira, e olha, vai, vem, e tinha um projeto maravilhoso. Eu vi esse projeto maravilhoso, custava um absurdo, custava cerca de 10 milhões para ser feito na época. É um projeto que iria cobrir boa parte do Alberto Savoy, reformar as piscinas. Aí nós tivemos pandemia, aí todo mundo teve que se afastar das piscinas. Como é que está o complexo do Alberto Savoy? Nossa, essa acho que é a que está... nós dividimos o projeto em 3 vezes lá, 3 etapas, Beto. Então, o que nós fizemos a primeira? A gente tinha que optar, por exemplo, qual é o maior problema da Savoy? São os vestiários. Então, não adianta falar assim, não, eu vou mexer na piscina, eu vou levar mais pessoas e não tem onde se trocar, não tem onde tomar um banho. Então, nós pusemos, primeira etapa, vamos fazer os vestiários. Quando nós estabelecemos essa primeira etapa, a gente falou, puxa, mas uma coisa que me choca, falo aqui, que já me chocou e deve ter sido você também. Quantas vezes a gente não passava ali e as mães ficavam na calçada esperando os filhos, porque não cabe, não tem onde ficar e influi na aula, esperando que elas venham de algum lugar, o filho tem 1 hora de aula e ela vai levar embora. Aí nós pegamos a segunda etapa, falei, eu preciso fazer uma sala de administração, uma sala de espera e acessibilidade pelo caso do terreno. Tá. Aí juntamos essas 2 etapas. Está em plena licitação, está em final como que eu posso falar, na parte financeira, que está levantando, para entrar em licitação ainda esse ano. Bom. E aí vai parar as piscinas e seria essa etapa. Então faria tudo novo, com administração, acessibilidade, que hoje se você não fizer acessibilidade, você não faz nenhuma obra. E deixamos a parte das piscinas, por próprio recurso, para a terceira parte. Então hoje a primeira obra vamos juntar 2 etapas, que é toda a parte administrativa, toda a acessibilidade junto com os vestiários. E a parte aquática, que seriam as 2 piscinas, elas no momento, nessa obra, elas não vão mexer nada em piscina. Elas vão se manter, claro, a gente vai tentar fazer uma melhoria de aspecto, mas nada de mudanças. A tela que está velha, caiu, não, mas não vai ter assim um aquecimento, cobertura. Mas já tem o projeto, que assim que a gente arrumar o dinheiro, de fazer essa parte, que aí a gente faria. Primeira coisa que precisa, Beto, lá é aferir a piscina de 50 metros, que ela não tem 50 metros e ela não pode fazer competições homologadas pela federação. Isso eu já trouxe o representante da federação, ele mediu, dá uma diferença pequena de cada lado, se tiver, mas você tem que mexer, não pode ser competição nenhuma de federação, nada. É uma piscina que foi adaptada, né? Era uma parte e se juntou. Então a gente queria fazer ali uma piscina oficial de 50 metros. Teremos que trocar aquelas casas de máquina do local. Nossa, que tá. É do tempo da... Você viu? Frei João das Mercês, aquilo lá, muito antigo. E aí junto, melhorar algumas coisas na borda da piscina, porque teremos que trocar. Talvez teríamos que unificar a piscina para 1,50 m, ela inteira. Então é um projeto. Mas também está nessa terceira etapa, que só virá quando a gente achar um recurso, mas o projeto já está bem encaminhado. A academia ainda... A academia permanece. Nossa, é um fluxo fantástico. Nós ampliamos, tinha uma parte de ginástica, agora nós ampliamos a academia até o fim, então a sala, o espaço todo ficou, mas na época da reforma ela será fechada, porque ali vai entrar caminhão, fazer todas as coisas, então ela será fechada, mas a academia é complexa. E como você falou, é uma história quase centenária. Claro. E se Deus quiser, vai ser mais um lugar que acho que até o final, assim, licitação é uma coisa meio complicada, porque aí uma empresa ganha, depois ela impugna, então eu queria falar da convicção disso assim que sair a empresa vencedora na licitação. Perfeito. Mas acredito que é uma obra que vai entregar um cenário, eu tenho tudo em projetos, 3D, um local fantástico de benfeitorias para Limeira. Vamos continuar o nosso passeio. Vamos lá para o Limeirão agora, em torno do Limeirão, a Praça Antônio Carmo Drago, Richard Drago, que é uma coisa que sempre me causou muita curiosidade. Lá parece que funciona sozinho, né? Sozinho, né? Gozado disso. Por incrível que pareça, Beto, aquela é uma área que ela não está no Departamento de Esportes, não está na Secretaria de Esportes, porque aquilo foi
no final acho que foi o Paulo que fez, e ele fez com obra e ficou obra e meio ambiente que cuida, mas a gente sempre tenta fazer algumas coisas de interferência, porque ficou uma área de mais lazer e caminhada, né? Assim, uma coisa aberta, então nós melhoramos aquela quadrinha de 3x3, melhoramos um pouco aquela drenagem daquele campinho de areia, mas não tem muita mudança que você para fazer assim. Não passa pela secretaria? Não passa. É sempre assim, eu acho que ele foi um projeto feito por obras lá atrás, mas sempre no pertencem à secretaria, não, ela não faz parte, tanto que é uma coisa que a gente acabamos herdando uma coisa, que o pessoal fala, mas a pista diz que, cara, mas ou fazer um projeto totalmente novo de reformular tudo, aí teria que mudar as vias, é um projeto maior, mas é um lugar de muita gente, de caminhadas, participação, acho que vai melhorar agora com o LED, vai melhorar toda a iluminação do local, é um lugar bem atrativo. Um tempo atrás, continuando o nosso passeio, vamos lá, agora pertinho de um local que você fez muitas cestas, vibrou, tem uma foto da sua esposa vibrando na sua sala, bacana, perto, o entorno do ginásio Volucato, porque me parece que cada vez mais aquilo lá está aglutinando, assim, várias, eu não digo modalidades esportivas, mas assim, também, mas assim, um lugar de lazer e atividade física nos finais de semana, isso tem crescido, não tem? Muito, eu acho assim, é que você falou ali, eu fico triste porque o Volucato é o lugar que eu mais convivi, o que eu menos fiz, ou quase nada, para ser bem franco, eu acho que fizemos quase nada, mal conseguimos, mas quero ainda fazer uma boa benfeitoria. Agora, ao redor cresceu muito, né? Fizeram a pistinha de skate, que é uma coisa que o Tito lá do turismo conseguiu uma verba e fez, a quadrinha poliesportiva que é a do lado, nós fizemos a quadrinha de 3x3, a parte de caminhada, nós temos o Proeza, que é o nosso projeto, nosso programa de esportes adaptados, que utiliza muito o parque, mas ele ficou assim... eu acho assim, é um lugar de bastante área de lazer para você ir com criança, para você fazer uma caminhada, você fazer uma corrida, mas não tem nada de muito disputa. Então acho que é bem lazer mesmo de final de semana, no meio da semana é para fim de tarde e noite, mas é um lugar que também nos deixa bem felizes. O Mário fez mais uma intervenção e ouve-se falar muito da saída ou não da hípica, que aí montaria uma situação diferente. Mas acho que não está no meu... E também lá é do meio ambiente, viu, Beto? Que não é da Secretaria de Esporte. Quem gerencia todo o Parque Cidade é o meio ambiente. Só o Volucato é do esporte, o resto tudo. Aliás, é engraçado, porque eu já te falei isso, aquela pista de caminhada, nós fomos informados na Secretaria de Esportes quando ela estava pronta. Eu falei, o que é isso? Então, fica para o seu conhecimento. Tá bom, nós vamos fazer um rápido intervalinho, aí eu queria falar com você sobre outros recantos aqui da nossa cidade. Eu volto em um minutinho, já, rapidinho. No aniversário de Limeira, a suculenta Festa da Coxinha está de volta. Dias 15, 16, 17 e 18, no Parque Cidade. 27 tipos de coxinha, uma mais deliciosa que a outra. E ainda 30 apresentações culturais em 3 palcos. Acesse o site e saiba mais. No aniversário de 196 anos de Limeira, a segunda Festa da Coxinha, de dar água na boca. 15, 16, 17 e 18 de setembro. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade e imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Vitória Contabilidade. Limeira,
196 anos com muito a comemorar. Juntos com um povo solidário e vitorioso, escrevemos esta história de progresso, de base sólida, com obras e infraestrutura invejáveis. Nossa indústria, comércio e produção de plantas são referências e nossas crianças privilegiadas com uma educação premiada. Nossos parques e jardins lindos como sempre. Declaramos nosso amor por nossa terra. Então, viva Limeira! Pezinho Consultoria Imobiliária. Excelência no mercado de locação e venda de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Profissionais qualificados e preparados para atender. Site novo para que você possa fazer pesquisa sem sair de casa. Banco de dados atualizado de Limeira e região. Inclusão imediata de imóveis no sistema informatizado. Agende sua visita na Pezinho Consultoria Imobiliária e realize o sonho de fazer um bom negócio. Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 197 no Jardim Mercedes. Telefone 19 3404 9229 e 19 99689 2729. Pezinho, há 50 anos realizando sonhos. Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando. No final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas. Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, M, G e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708. Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões, que acontecem regularmente, e mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. De volta aqui para o segundo bloco da nossa semana especial de aniversário da cidade, aqui de Limeira, secretário de Esportes aqui do meu lado, Zanon. Zanon, nós estamos dando um passeio, uma voltinha aqui por Limeira, e agora eu queria falar com você no geral, sem particularizar, até porque não há tempo para isso. Mas o calcanhar de Aquiles nosso na secretaria, que foi do Tatão, Osmar Bacan, foi nosso. Eu estou vendo que as coisas, você deu uma relativa sorte nesse aspecto, porque os centros comunitários não estão tanto em evidência como estavam, principalmente no aspecto de vandalismo.
E você falou que tem vários recantos aqui em Limeira que não pertencem à gestão da Secretaria de Esporte, como os centros comunitários também não pertenciam. Centro comunitário é para a comunidade. Eventualmente, existem algumas praças esportivas ou piscinas, etc. No geral, está mais tranquila a situação hoje nos centros comunitários ou não? Olha, ela melhorou, mas assim, a gente tem que também falar ao lado. Por exemplo, o Glória, quando nós chegamos, ainda estava conseguindo utilizar a quadra, mas foi um vandalismo total. Mas estamos com o projeto em andamento, estamos de fazer tudo novo. Então, eu estou dando glória. O Ouro Verde, Beto, nós tivemos a felicidade de fazer uma boa reforma. E, inclusive, colocamos aquele piso do Lison da Recoma, que nós ganhamos, que é um projeto do governo estadual, que é um piso emborrachado, colocamos tabelas de vidro, tiramos todos os problemas da goteira e vem se mantendo por um regramento que nós fizemos de agendamento de horário. Isso ajudou bastante. O Vila Pisa nós reformamos, está também com banheiro PCD, aula de ginástica e tal. O Boa Vista é uma quadra muito boa, a Romu foi ocupar um espaço, então a gente só está com o ginásio, talvez agora a Romu volte para um outro local e a gente venha. Eu estou dando uma pincelada assim em todos, né? O SECAP, nós fizemos algumas interferências lá, mas interferências assim, de pintura, não nada de melhorias que aparecesse também. Mantivemos bastante também assim, a parte disso de manter alambrado, não deixar invasão. Melhoramos um pouco a qualidade lá da piscina, mas no meu modo de ver é um que a gente ainda precisa ter um pouco mais de cuidado. No Hipólito nós fizemos já bastante interferência, melhoramos bastante coisa dentro, aquecemos a piscina. O Hipólito é um clube, né? É um clube. Impressionante. O campo lá embaixo tinha um problema, fizemos, cercamos. E diminuiu muito algum vandalismo. Tem os vandalismos que quando a praça é aberta, é aquela coisa que você não sabe nem quem fez, né? Que quebraram os equipamentos de academia. Aí você fica triste, mas o corrimão, o cara quebrou lá, a quadrinha de fora, mas fizemos boas melhorias. O Amparo, nós também fizemos uma parceria com a Educação, que ela nos ajuda e é muito utilizada. Então, Beto, eu acho que nós conseguimos melhorar bastante as condições desses locais para atividade esportiva. Recuperamos alguns que estavam ruins. Lá no Geada mesmo nós fizemos uma sala, que era antiga olaria, nós viramos uma sala de artes, que tem artes marciais, tem várias atividades. Então assim, a gente multiplicou bem. Estamos cobrindo lá a quadra da Vila Dignidade, que é no Nossa Senhora das Dores. E assim, num andar, como você falou, a gente tenta melhorar, mas a gente precisa da compreensão da população também de que aquilo é dele, que ele ajuda a melhorar, a cuidar do espaço, porque só o poder público fazendo fica ruim. E nós tivemos uma situação muito boa naquelas aquelas ações que nós fizemos de pertencimento com as comunidades. Isso ajudou bastante, que ela ajudava a fazer o serviço. Quando ela ajuda a fazer o serviço, ela ajuda a cuidar. Então foi bacana, mas estamos melhorando, precisamos andar um pouquinho mais ainda. Os centros comunitários acabam... O não esportista é que atrapalha. Exatamente. É o não esportista. Exatamente. Exatamente. E o chamamento, a gente coloca várias atividades nos locais, mas às vezes aquela influência das pessoas que acabam indo lá para um outro propósito, que a gente não sabe nem qual é onde acaba trazendo alguns problemas e estragando a situação de uso da parte esportiva mesmo. Mas vamos melhorar, vai, se Deus quiser vai dar tudo certo ainda. Tá bom. Saindo um pouquinho agora dos centros comunitários, você falou dos jogos escolares e falou uma coisa engraçada, que aqui nós tínhamos a Casa da Laranja. O sonho de todo atleta era jogar na Casa da Laranja. Então quer dizer que vocês querem fazer tipo as finais lá no Ipanema para prestigiar? Na verdade nós estamos fazendo assim. No ano anterior nós fizemos todas as finais, Beto, com o propósito de ser aos sábados, para que os pais pudessem ver os alunos
jogar. Tá. Porque eu achei, nós fizemos no último jogos, deu um sucesso. As modalidades coletivas, por exemplo, a vôlei, a disputa de terceiro e quarto, primeiro e segundo, a gente fazia aos sábados. Aí a avó levava os pais, porque no meio de semana o pai está trabalhando, ele não convive com o filho, né? Mas esse ano nós vamos fazer normal as finais, porque foi retomada, nós falamos, olha, já está tão difícil, ainda fazer final de semana. Não, o Ipanema nós vamos fazer a modalidade de vôlei, handebol e futebol de salão, já agora a partir do dia 22, os jogos normais, né? Vai ser jogos, não a final. É até para o público conhecer um pouco e a gente ver. Nós temos mais coisas a fazer, temos que colocar banco, futuro placar, tem bastante detalhes para ter uma competição. Então, como é os jogos escolares, ele vai servindo também de teste para a gente se adaptar. Mas as finais a gente está pretendendo seguir e terminar nos ginásios por causa dessa situação do público, as escolas, por exemplo, que às vezes querem levar uma torcida e tal, talvez fique mais acomodado, mais aconchegante nos próprios ginásios. Vamos falar um pouquinho da terceira idade. Você tem sido marcado também por um olhar muito especial para o público da terceira idade, por essas academias ao ar livre. Um trabalho extraordinário também. Olha, Beto, eu nunca, como você falou aqui, eu falei também que a gente aprende muita coisa nas coisas. Quando nós assumimos o governo, nós tínhamos 4 academias de ar livre. 4. E eu tentei até algum projeto em São Paulo, no governo do estado, que tinha uns projetos de academia. Aí eu imaginava, mas não sabia o tamanho do bem-estar disso. E o que nós começamos? As primeiras 6 academias nós fizemos com recurso próprio da Secretaria de Esporte. Que nós colocamos assim, com um certo estudo, dizendo que aonde já havia uma demanda de pessoas, um funcionário nosso, que nem foi lá no Parque Cidade, no Santa Adélia, que nós já temos campo, aqui na Nações, nós escolhemos e fizemos essas 6. Aí a repercussão foi monstruosa. Eu posso até te falar um último número que eu tenho. Eu acho que de pedido de vereador, nós já temos mais de 400 pedidos para academias do ar livre. Sucesso. Mais de 400 em pasta azul, Beto. Que coisa. Até vereador que pede, o outro pede em todo. O que foi? Então foi assim uma coisa que nós estamos com 48, vão ser implantadas, está sendo implantada uma última agora, uma outra no Ipanema mesmo, que vai ter também para ter uma circulação de pessoas. Mas foi assim uma coisa muito feliz. O que nos deixa triste nisso, porque nem tudo é tão bom, é quando há um vandalismo que o pessoal vai lá e quebra um aparelho de PCD. Isso eu não consigo entender, eu me sinto incapaz de um cara quebrar um aparelho que é para um cadeirante fazer se exercitar e ele quebra. Infelizmente acontece, mas olha, eu acho que precisava até levantar, acho que na Câmara Municipal, um projeto que começou que teve tantos pedidos assim. Foi fantástico. E é uma coisa que é muito bacana ver esse pessoal, às vezes, fazendo seus exercícios nas academias. Como eu falei para você, nós não estamos falando de futebol, porque futebol não nos interessa. Futebol é todo dia. Interessa, dentro do contexto todo, o nosso interesse é fomentar as outras modalidades que são indispensáveis. Olha, o tempo passou, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, já não queria te cumprimentar mais. Aliás, não deixe de cumprimentar você em artigos, em manifestações, porque você merece, você, além do vencedor como profissional, é um vencedor, atrás da escrivaninha também, já escrevi sobre isso. Exatamente. Leve sempre essa empolgação para a sua equipe, Limeira só tem a ganhar, Limeira só tem a te agradecer, você cada vez mais inserido entre nós aqui, e acho que deu para a gente dar um panorama atualizado do que está acontecendo na nossa cidade. Mais uma vez, obrigado, parabéns e sucesso. Desejar sucesso para você é fazer o quê? Não, Beto, eu agradeço, eu falo sempre que tem umas coisas na vida da gente que acontece e você tem que guardar com um certo diferencial. Eu acho que a nossa vivência foi uma diferencial disso. Nós
primeiros contatos que a gente teve, até na época de você secretário, depois no dia a dia, no acontecer. E algumas colocações que você já fez, que você escreveu, tem um significado diferenciado. Eu levo muito, mas muito pouca coisa minha. Eu tenho uma chácara em São Carlos onde eu guardo algumas coisas. E uma das coisas, quando você escreveu, eu guardei lá separado, que é a casa dos meus pais. Que é o primeiro troféuzinho que eu tive lá quando eu jogava dente de leite, para isso. E depois você vai perdendo isso. Mas a gente fica muito feliz com uma pessoa com a sua qualidade, capacidade, consegue ver algumas coisas pela dificuldade que é o cargo, né? Então, para mim é uma honra, às vezes, uma palavra, não vou falar que é um elogio, não, é uma palavra sincera de uma pessoa que sabe a dificuldade que é a situação. Então eu agradeço bastante, acho que Limeira também, sempre te parabenizo pelas suas ações aqui na TV, com tudo. A gente tem que estar junto pensando em Limeira e fico muito feliz. E você sabe que é só passar uma mensagem que a gente está de volta, vamos falar de outras coisas, polêmicas, boas, ruins, qualquer assunto, você sabe que você tem um amigo para a gente compartilhar os momentos juntos. Deixando de falar muita coisa, estou lembrando agora do Jardim São Paulo, obra que também será entregue logo, logo. Tem muita coisa pela frente. É a parte do futebol. Esse é um campo sintético oficial e para te dar, deixa no teu. E vai ser iluminado, ele vai ter iluminação, vai ser um campo à noite, você vai ter utilização numa grama sintética que a gente não sabe nem como, foi umas coisas que nós conseguimos também com o governo do estado, com umas parcerias, levei o Mário, na época o Chuí que jogou comigo no basquete, ele era o executivo antes do secretário e me ajudou a fazer o trâmite, mais com ações de vereador, o pastor Nilton esteve junto lá, algumas pessoas, fizemos, fomos contemplados, o campo está pronto, felicidade só. Valeu! E assim nós terminamos essa semana especial de aniversário de Limeira. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que nos acompanhou a semana inteira. Segunda-feira tem mais às 10 da manhã. Até lá.